Graça e a paz de Cristo Jesus. Aqui quem fala é novamente o pastor Edmário, do canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Canal Pregador Fiel Reformado de Cristo, aqui no YouTube. E você que me acompanha, continuamos assim com o nosso projeto de exposição bíblica, de pregar a Bíblia toda. E continuamos assim no livro de Jeremias, capítulo de número 41. Estaremos lidando então com Jeremias capítulo 41. Se esse vídeo é uma bênção para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Se ele é uma bênção, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para que essa mensagem chegue a mais pessoas, não só aqui no Brasil, mas também possa chegar em outros países de fala de língua portuguesa, ou talvez até outros que sejam de outras línguas, como língua francesa e etc. Mas que essa palavra chegue ao maior número de pessoas possível. Então, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Então vamos então começar a nossa exposição em Jeremias 41. Vamos começar com uma oração antes de tudo. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, confiamos em Ti, confiamos na suficiência da Sua palavra como regra de fé e prática nas nossas vidas, a suficiência dela para que tomemos as melhores decisões na nossa vida e para que ela seja saúde para a nossa alma, saúde para o nosso coração, para o nosso entendimento, para a nossa vontade, para nossos sentimentos, para nosso espírito, porque sabemos que a tua palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então, te glorificamos, ó Senhor, e opera no poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos então nossa exposição. Jeremias capítulo 41, e o tema desta exposição é o tempo do discernimento. E, em primeiro lugar, o tempo do discernimento é aquele que preza pela prudência. Vamos ler os versículos 1 a 3. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens capitães do rei com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali comeram pão juntos em Mispa. Dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando. Assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Também matou Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Vamos então para a explicação. Os versículos 1 e 2, embora tivesse uma aliança com Amon, a traição de Ismael pode ter sido motivada por sua aspiração ao governo, visto que ele era da família real. Os judeus fazem um jejum em memória deste assassinato. Após ter acontecido, os judeus fizeram um jejum. Assim, Ismael, além de ser um extremista anti-babilônico, quis retalhar as indignidades praticadas contra o rei Zedequias. Vou até fazer o concerto aqui. Aproveito, né? Isso aqui ainda é uma herança, né? Isso aqui ainda é uma herança da época da live, né? Então vou corrigir isso aqui agora nesse momento. Do rei Zedequias. Pronto. Agora retorno aqui. E assim, a ação traiçoeira de Ismael demonstra a necessidade de entender que a natureza humana não é boa. Daí a necessidade da prudência. Como diz o Salmo 53, versículos 2 a 4, que falam que não há quem busque ao Senhor, não há quem pratique o bem. Nossa aplicação.
Jesus nos alerta na nossa vida a sermos prudentes como a serpente e simples como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16b. Então é importante a prudência, porque não podemos confiar 100% na natureza humana. Sabemos que por mais que tenhamos amizades, por mais que tenhamos pessoas que aparentemente se apresentem como boas, devemos nos atentar a sermos bastante reservados naquilo que estamos fazendo. Então a Escritura fala disso. Pois a prudência nos leva a entender que, assim como a serpente é furtiva e certeira em suas decisões, por outro lado, como as pombas, devemos fugir da prática do mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9, 10. Então, ser prudente envolve verdadeira sabedoria. A prudência é um dos frutos da salvação. Diz assim o apóstolo Paulo, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Efésios 1, versículo 8. Colocar como prioridade agradar a Deus é discernir o tempo que vivemos. Então a prudência é uma chave para o nosso dia a dia, para o tempo que estamos vivendo. Tempos de dificuldades financeiras, tempo que nos leva a pensar também enquanto há no meio chamado hoje evangélico de pessoas com mau testemunho. E aí por isso devemos manter o nosso bom testemunho. E como nós mantemos? Através da prudência. Vamos prosseguir. Segundo, o tempo do discernimento é aquele que mantém a pureza da adoração. Sucedeu no dia seguinte ao que ele matara a Gedalias, sem ninguém saber. Já estamos no versículo 4, leremos até o 9. Que vieram homens de Siquém, de Siló, de Samaria, 80 homens com a barba rapada, as vestes rasgadas e o corpo retalhado, trazendo consigo ofertas de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. Saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, de Mispa, ia chorando ao encontrá-los, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Vindo eles, porém, até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, eles e os que estavam com ele, e o lançaram num poço. Mas houve dentre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mate a nós, porque temos depósito de trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou como aos outros. O poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que ferira, além de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu de mortos Ismael, filho de Netanias. No versículo 5, barba raspada, vestes rasgadas, foram gestos típicos de dor, já que de uma forma ou de outra as informações sobre a queda de Jerusalém tinham chegado a esse povo. E o corpo retalhado representaram atos praticados por pagãos, pelos modos de adoração estrangeiros, semelhantes aos adoradores de Baal. Isso vocês veem em Jeremias 47:5, 48:37 e no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 28, conforme houve o desafio de Elias contra os profetas de Baal. Todos esses atos de retaliação do corpo são proibidos por Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. Apesar de o juízo de Deus ter caído sobre eles, alguns judeus ainda insensatamente misturavam as religiões. Esse foi o maior e grande pecado do povo. E aí, nesse sentido, a adoração a Deus deve ser pura conforme ele ordenou na sua palavra. No versículo 9, é o mesmo que fez o rei Asa, ou seja, está falando aqui do poço, né? Este poço é o mesmo que na época fez para fortificar Mispa contra Baasa, rei de Israel do norte. As cisternas eram necessárias para guardar a água durante os secos em cidades fortificadas, conforme está no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 22. Adorar a Deus exige adorá-lo como é orientado nas Escrituras. Tempo de discernimento.
Em um ambiente de juízo como foi de Jeremias, vemos hoje que precisamos não só termos vontade de adorar a Deus, mas colocar aquilo que Deus orienta em como adorá-lo. Primeiro, seguir o que Cristo diz, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então isso envolve sinceridade e também adorá-lo em verdade significa adorá-lo segundo o que ele prescreve nas Escrituras. Portanto, o culto não é show, não desfile de moda, nem tampouco exibicionismo. Gritarias, rola-rola, mas o que diz? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios capítulo 5, versículo 19. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3, versículo 16. Então vemos aqui os parâmetros de um culto. Culto envolve orações, hinos, cânticos espirituais, envolve também ensino, e aí resume o que está em Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, não basta ter boas intenções. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A pessoa quer fazer um show gospel e diz que é culto. Show gospel não é culto. E mesmo o teatro não é culto. O teatro em si é apenas um instrumento de evangelização, mas não é o culto. A dança, a dança, ela tem seu espaço, mas ela não está nos preceitos de culto como do Novo Testamento. A gente tem que levar em consideração esse aspecto. Podemos dançar para Deus? Podemos. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Desde cortar uma grama até lavar uma louça, consertar a instalação elétrica, construir uma casa, tudo isso é para a glória de Deus. Agora, o culto singelo que Deus nos ensina envolve isso: salmos, hinos, cânticos espirituais, ministração das ordenanças, sacramentos. Isso é o culto segundo o Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Continuando. O tempo do discernimento, em terceiro lugar, é aquele que tem consciência da obra redentora de Cristo. Vamos ler os versículos 10 a 18. Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias. Tomaram consigo a todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para os filhos de Amon. Tomou então Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, levara cativo de Mispa, depois de ter ferido a Gedalias, filho de Aicão, isto é, os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que havia recobrado de Gibeão. Partiram e pararam em Jerut-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Explicação.
Ismael, que se aliara ao rei Amonita, levou os refugiados de Mispa, pretendendo levá-los aos Amonitas. Mas Joanã, com alguns soldados judeus, libertou-os e eles vieram para o sul, a um lugar perto de Belém. O versículo 12, grandes águas, isto é, uma grande represa, mencionados em 2 Samuel 2,13, Gibeon é a atual El-Gib, uns 5 quilômetros a sudoeste de Tel en Nasbé, 46. Essa é a observação, como está lá em Jeremias 46. Em recentes escavações ali descobriu-se um complicado sistema de distribuição de água, com uma grande cisterna para armazenagem. O versículo 17, Jerut-Quimã. Nos dias de hoje é um lugar desconhecido. Para dali entrarem no Egito, eles temiam que, mesmo inocentes de atividades antibabilônicas, pudessem vir a sofrer em represália o assassinato de Gedalias e da guarnição babilônica por Ismael. Quer dizer, se vê aí uma confiança inteira que esse povo teve em cima de homens, uma confiança inteira na natureza do homem. Mas para nós, a realidade da nossa confiança deve estar em Cristo, em tudo. Então a gente vê, só se pode confiar em Cristo. Agora, nossa aplicação. A única certeza que temos é que Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, resgatou, salvou de fato seus eleitos e não abriu possibilidade de salvação. A obra de Cristo foi substitutiva. Nós merecíamos a morte eterna. Nós merecíamos a cruz. Nisto Cristo estava certo de sua morte, mas disse: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. João capítulo 10, versículos 14 ao 18. E mais, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, fundamental termos isso em mente. Cristo morreu por nós, por isso agora temos acesso direto a Deus. Cristo morreu por nós, recebemos o perdão de Deus, perdão dos nossos pecados do passado, do presente e provisão para o futuro, porque sabemos que temos sempre essa certeza de que quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, cada dia mais Deus nos santifica, cada dia mais temos mais intimidade com Deus, cada dia mais temos a certeza de que a nossa vida não pertence a nós, pertence a Cristo. Por isso, Ele tem cuidado de nós mais do que qualquer exército, mais do que qualquer polícia, mais do que qualquer força humana. Na força de Deus, na força de Cristo, na força do Espírito Santo, temos a certeza de que temos sido cuidados por Deus e Deus tem guardado o nosso coração. Concluindo, o tempo do discernimento é aquele que preza pela prudência, pois Deus nos tem dado prudência para vencermos as adversidades da vida e os ataques do inimigo de nossas almas. Através de quem? Em Cristo. Em Cristo temos vencido. Segundo, é aquele que mantém a pureza da adoração. Precisamos ser adoradores que seguem os princípios da nova aliança, seguindo o que de fato Cristo nos manda na sua palavra, principalmente no Novo Testamento. Terceiro, é aquele que tem consciência da obra redentora de Cristo. Nossa confiança está no Cristo crucificado em nosso favor, que deu sua vida espontaneamente. Portanto, nada poderá nos separar do amor dele. Essa é a nossa certeza. Esse é o tempo do discernimento para nós.
Agora vamos estar orando nesse momento. Você que está ao meu alcance, ore junto comigo nesse momento, confiando em Deus, confiando em todas as coisas. E assim eu sempre coloco nessas orações, eu sempre menciono que há um caderno de oração. Se você quiser pedir oração para mim, ser colocado nesse caderno, alguma coisa, algum pedido especial, coloque nos comentários, coloque nos nossos canais de comunicação, bom? E vamos estar sempre orando. Eu e minha esposa Aninha estaremos sempre orando pela sua vida. Vamos orar e nesse caderno sempre consta os nossos irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, onde nós congregamos. Está sempre ali os irmãos da Congregação Batista Memorial de Olinda. E está ali os nossos irmãos com quem somos amigos desde a época do meu trabalho. E também os irmãos da Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio, onde congregamos anteriormente. Assim continuamos nossa oração. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, colocamos diante de Ti a cada vida, Senhor, que está ao alcance desta nossa mensagem. Que, ó Deus, nesse momento, que Tu venhas, ó Pai, a trazer amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé, para que vivam, Senhor, a cada dia cheios do Teu Espírito Santo, os Teus servos. E aqueles, Senhor, os quais, Senhor, precisam, ó Pai, que foi pedido no meio dos familiares, foi pedido libertação e conversão, que Tu operes eficazmente, Senhor, para a Tua glória, conforme a Tua vontade santa e poderosa nos corações e nas mentes, para que sejam libertos, para que sejam convertidos, para que sejam transformados. E aqueles que precisam, Senhor, da restauração do corpo, da restauração da saúde, restaura-o, Senhor, na pessoa de Cristo Jesus, que é o médico dos médicos, porque no poder do nome de Jesus a cura, no poder do nome de Jesus a libertação, no poder do nome de Jesus a transformação de vida. E os sinais e maravilhas seguem aqueles que creem. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nesse momento. Opera a tua graça, Senhor. E aos que estão ao nosso alcance, que esta palavra possa produzir sempre frutos de arrependimento. E visita nesse momento, Senhor, minha família, visita minha esposa, conforme a tua vontade, opera a tua graça. E todos que estão aqui, Senhor, ó Deus, me acompanhando, todos que estão orando junto comigo, ouça-os, Senhor, pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então não se esqueça de compartilhar este vídeo, de se inscrever no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Comente, curta, compartilhe, para a glória de Deus Pai. E recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam comigo, amém. Então, até o nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo vídeo na semana que vem. E nesse vídeo estaremos fazendo a exposição de Jeremias 42. Amém.